meus amores, sejam bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Me chamo Giane, sou terapeuta holística e hoje eu trago esse vídeo para vocês falando sobre o que é os amortecedores emocionais, né? Que só pra gente iniciar, que na verdade esse é o primeiro de 3 vídeos, né? Onde eu tô dividindo aí algumas informações, né? Para que a gente possa saber o que é, como identificar, por que criamos isso, né? E como a gente pode também estar nos libertando desses mecanismos, né, que só faz com que a gente sofra ainda mais, porque na verdade os amortecedores emocionais, eles são a gente cria mecanismo, né, com a necessidade, uma necessidade inconsciente, né, de suprir uma dor que na verdade a gente não quer encarar, tá? Mas vamos embora porque o vídeo tá só começando. Bora lá! Venho compartilhar com vocês, né, sobre os amortecedores emocionais, baseado num livro, né, que eu já fiz a leitura anteriormente, há alguns anos atrás, e que de alguma forma esse livro eu ainda sempre tô ali folheando um capítulo ou outro, quando sinto a necessidade interna de poder explorá-lo, né, para o que eu tô vivendo. E ele é um livro muito legal porque ele traz uma série também de exercícios, né, para que a gente seja o nosso próprio terapeuta nesse processo ali de ressignificar, de liberar, entendeu? Algumas questões realmente que possam estar nos impedindo de evoluir, né? Que faz com que a gente ainda fique ali amarrado à dor, ao vitimismo, né? E estagnado mesmo perante a vida, né? De tomar decisões, de tomar as rédeas da sua própria vida, tá? Então o livro é O Propósito, de Siri Pemba, né? E ele fala nesse livro exatamente o quê? Ele já inicia falando o que é amortecedor. Como a palavra já fala, né? Amortece a dor. Então, o que é? Criamos mecanismos como forma de anestesiar uma dor interna, né? Então, o indivíduo, ele não quer viver aquela realidade. Então, ele acha melhor negar aquilo e foge. E aí, a palavra amortecedor também, né? Eu escutei recentemente também num vídeo, não me recordo aonde, foi muito rapidamente, eu só peguei uma parte que para mim marcou bastante e anotei. Que também a questão do amortecedor, ele traz um outro significado também, né? Na verdade não é amortecedor, né? É amortecer. Então, a morte, ser a própria morte. Porque quando você nega uma dor, quando você cria mecanismos internos para não sentir, você tá morrendo aos poucos. Porque para você é impossível encarar uma situação que para ti é muito marcante ali, tá? Muitas vezes é trauma de infância, geralmente começa na infância, né? As coisas mais marcantes que são difíceis da gente superar foi criado na infância, foi uma situação que você passou ali, então isso fica bem lá no inconsciente. Não é um trabalho só que pode te ajudar a liberar, é uma série de ferramentas, né? Então é necessário que o indivíduo ele desperte a consciência, né? Ele sinta a necessidade dentro dele fortemente de poder se libertar daquilo, tá? E aí o que acontece? Esse amortecimento ele vai acontecer no decorrer da nossa vida, né? Então, às vezes são pequenas coisas que a gente cria, né, como um mecanismo de fuga. E às vezes a gente até acredita que aquilo não faz mal, né? A gente acha que é algo positivo. Às vezes são coisas simples, né? Porém, o que acontece? Aquilo ali, em excesso, te gera uma fuga, te gera um vício. Porque, na verdade, quando a gente também nega, não sentir aquela dor, né? Não querer ali encará-la, de alguma forma, isso a longo prazo, ele vai se intensificar. Mais cedo ou mais tarde você vai precisar encará-la. Nem que seja através de uma doença física, tá? Porque quando você passa muito tempo amortecendo algo interno, uma emoção, principalmente, vamos dizer que você tem dificuldade de perdoar uma pessoa diante de uma situação que você passou. Muitas vezes, né, tem algumas questões que a pessoa ela opta
por beber. Ela começa a beber ali socialmente, e aí depois ela tá bebendo um pouco mais, daí a pouco ela começa a explorar outros tipos de bebida, e aí é de forma muito sutil que acontece essa fuga, né? Quando você menos esperar, você já se transformou num alcoólatra. Mas pra você aceitar, não, eu não sou alcoólatra não, na sua mente você acredita que você não é. Mas perante a sociedade, as pessoas que estão ao teu redor já te vê dessa forma. Então o que acontece no caso dos amortecedores é que mesmo você criando um mecanismo de anestesiamento ali, a pessoa ainda nega. Ela nega que aquilo ali é um mecanismo, né? Ela não consegue aceitar que aquilo ali é uma fuga, né? Que ela criou para não encarar a dor. E também, o que acontece? Aquilo ali ele vai se acumulando a longo prazo, tá? Quando eu falo a questão do amortecer, imagina aí uma molinha, né? Tá uma molinha, e aí aquela molinha, ela tá ali 1, 2, 3, 5 anos ali fazendo o trabalho dela de amortecer algo, tá? Vai amortecendo, amortecendo. Só que ela não consegue ficar assim por muito tempo. Vai haver o desgaste, porque tá amortecendo, amortecendo. Então, em algum momento, ela vai fazer assim, ó. Pá! Ela vai soltar. Ela não vai conseguir mais segurar aquele impacto ali de amortecer, entendeu? Ou ela vai ceder, ou ela simplesmente vai folgar. Ela vai ficar toda folgadona, né? Não vai fazer mais a função de amortecer. E aí, quando acontece isso, vem à tona tudo aquilo que a gente passou a vida toda amortecendo. Quando há essa explosão, como eu falei, pode acontecer muitas vezes de ser através de uma doença. Como eu falei, né? A questão de você ir amortecendo, você escolhe ali. Quando você escolhe amortecer, você escolhe ser a própria morte. Aquilo vai te destruindo. Você guarda algo a 7 chaves, um segredo, algo ali que você não quer que ninguém saiba, né? Que você fica com aquilo ali só com você, tá? Então aquilo vai te destruindo aos poucos. Não tem como não destruir. E aí o que acontece? Quando a gente, né? Quando o indivíduo ele escolhe fazer esse movimento, né? Esconder ali as 7 chaves, não falar nada pra ninguém, enfim, seja lá o que for que ele tenha feito ou que ele tenha passado, né? É doloroso lembrar, só lembrar, aquilo ali pra ele é torturante. Então, ele vai procurar algo que dê prazer, né? A verdade, a questão dos amortecedores emocionais, ele tem uma ligação entre a dor e o prazer. Por quê? Porque mesmo aquele indivíduo ele sentindo aquela dor, ele precisa de algo para anestesiar. E aí você vai pro polo do prazer, tá? E na verdade o prazer é uma energia vital que a gente pode criar para a vida. Só que nesse caso dos amortecedores, o que ele faz? Ele pega toda a energia vital, né? Ele acaba na verdade a energia vital dele, porque ele vai colocar tudo em algo que dê prazer, para que ele não sinta dor, tá? Então o que acontece? Entra os vícios. Os vícios se apresentam no meio de todo esse caos, tá? E aí, a questão dos vícios, né? A gente vai abordar num outro vídeo, tá certo? Mas aqui eu tô dando só uma introdução para que vocês possam realmente entender como acontece, né? A questão dos amortecedores, que na verdade todos nós encontramos um mecanismo para amortecer uma dor, tá? Seja em pequenas coisas, um joguinho no celular, tá? Tem uma situação que você precisa ali fazer todo dia, mas você procrastina, tá? E aí, um mecanismo pode ser algo que te distraia de forma muito rápida. Então, um joguinho, um programa de televisão, né? As redes sociais, sim, gente, é sim um mecanismo de amortecimento, tá? Você se envolve, você vai se envolvendo ali, é um prazer pra você. Você vai assistindo uma história atrás do outro, um rios atrás do outro. Quando você menos espera, você já perdeu quase 2 ou 3 horas do teu dia, e aí vai para aquele movimento, nossa, mas e agora como é que eu faço? Eu não tenho tempo mais de fazer isso, e aí vai se punir, mas só que você não consegue mais ali ter uma ação para mudar aquilo ali, e aí volta pro ciclo e faz a mesma coisa. Entendeu? E aí fica nesse movimento. Eu tô falando isso aqui porque é um exemplo básico, tá? Mas eu vou relatar outras situações quando eu vim trazendo outro vídeo, a questão dos vícios, porque é o que eu vou realmente trazer o foco, porque eles são os amortecedores mais óbvios que acontecem, né?
para que o indivíduo ele busque aí como meio de se anestesiar e de fugir de uma dor. Os amortecedores emocionais servem para manter no inconsciente informações da infância que foram ali guardadas através da negação. Essa negação, ela causa uma ruptura com a nossa essência, onde na verdade nós nos abandonamos nossos sonhos, não nos reconhecemos, né? E também não reconhecemos o que queremos perante a vida. Pessoal, no próximo vídeo vou trazer aí mais conteúdo acerca dos amortecedores emocionais, tá? E também trazer os tipos mais clássicos, certo? Se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Não se esqueça de, por favor, se inscrever no canal, né? E também, ó, ativa o sininho, porque quando tiver um vídeo novo aqui, você já recebe a notificação, tá certo? Te encontro no próximo vídeo, ó. Paz e luz!